pessoal, meu nome é Paulo Seleguinho, eu sou professor aqui da USP de São Carlos e esta é a nossa primeira aula tutorial do curso intensivo de aplicações em engenharia, de termodinâmica e aplicações em engenharia. No caso, eu vou fazer um tutorial no software RefProp, que é um software para cálculo de propriedades termodinâmicas. Essa aula de exercício resolvido, em particular, ela se vincula ou é idealmente associada à aula de número 3 aqui do nosso curso intensivo. O programa aqui que eu vou desenvolver nesse pequeno vídeo, eu vou mostrar para vocês onde obter e como instalar o RefProp, depois, obviamente, as diferentes maneiras de usá-lo, de forma standalone ou chamando as suas rotinas a partir de uma plataforma, que no caso é o Excel, e aí sim vou resolver um problema bem simples que vai permitir, então, criar dificuldades, na verdade, para eu poder explicar as coisas que eu quero explicar. Então, o RefProp, na verdade, ele é um software produzido pelo NIST. O NIST, não sei se vocês conhecem, mas é uma espécie de Inmetro americano, que é bastante interessante porque, de certa maneira, é uma referência. Ele tem a versão licenciada, que é essa que eu uso aqui, mas ele tem também uma versão estudantil. E um parênteses, né? Como é uma aula tutorial, então tem uma certa liberdade aqui. Eu vou trabalhar com várias janelas abertas, vou entrar no Google, vou buscar esse software, vai ser bem dinâmico esse vídeo. Mas voltando aqui ao RefProp, eu tenho como, por exemplo, gerar tabelas, obter propriedades dos fluidos, gerar gráficos. Esses gráficos são interessantes porque a gente pode, inclusive, como eles são feitos em escala, a gente pode desenhar transformações sobre esses gráficos e, ao invés de fazer contas matemáticas muito elaboradas, a gente pode simplesmente resolver de forma gráfica os nossos problemas de termodinâmica, como se fazia antigamente. Antigamente era comum, eu mesmo fiz muito isso, comprava blocos com esses diagramas aqui, várias folhas, e cada folha eu desenhava as minhas transformações para poder evitar de ter que fazer cálculos muito complicados, porque a gente não tinha recursos computacionais tão fartos como a gente tem hoje. Bom, eu preciso falar também uma coisa, antes de ir para o RefProp, eu preciso falar que existem várias outras plataformas ou vários outros softwares de tabelas eletrônicas, como a gente disse. Softwares que você pode baixar e instalar no seu computador, livres, licenciados. Tem software até para celular, na verdade, e tem também muitos aplicativos online. O próprio RefProp tem uma versão que eles chamam de Workbook, que pode ser rodada online. Esse aqui é um que eu gosto bastante, da Steam Tables Online, para vapor, como o nome diz, e ele é bastante completo. Então eu gosto muito desse daqui, tem a possibilidade de linkar aqui com outras plataformas de cálculo também. Então não importa muito qual você usa, desde que você seja fluente, desde que você seja proficiente nessa plataforma. Ok? Então vamos lá, esse é o enunciado, eu só vou ler o enunciado e aí eu começo aqui a solução. Então é um exercício, como eu disse, bem simples e foi feito para gerar algumas dificuldades para eu poder explicar. Então vamos ler o enunciado. Determine a pressão interna num isqueiro de bolso contendo butano. Construa um gráfico mostrando a variação da pressão com a temperatura. Isso aqui é um professor antigo meu que gostava muito de pedir isso na prova, Suponha que só tenha butano, na verdade os isqueiros, que a gente compra ali num posto de conveniência, tem uma mistura de butano e propano. E no fim da aula eu vou, inclusive, falar dessa questão da mistura. Mas então suponha que seja só butano e o fato de ele estar no seu bolso, está numa certa temperatura e é possível identificar, sendo uma substância pura, é possível saber qual é a pressão. Para isso, obviamente, eu vou usar uma tabela eletrônica ou mesmo uma tabela em papel, mas a ideia aqui é trabalhar com o RefProp. Então, antes de entrar no exercício, vamos ver o RefProp. Eu tenho ele aberto aqui, a versão, como eu disse, licenciada, e eu tenho também uma planilha Excel que eu posso chamar o RefProp, fazer cálculos aqui. Então, por exemplo, eu vou zoomar aqui para vocês poderem ver. Então, igual, por exemplo, density, repara que ele já identificou que tem uma função chamada densidade, density em inglês, que é a sintaxe. Então, aqui os argumentos, então, por exemplo, no caso, vamos supor que seja air, ponto e vírgula, a forma, as coordenadas GPS do estado que eu quero determinar, então, pressão, temperatura, PT, o sistema de unidades que eu estou trabalhando, SI com graus Celsius,
E aí os dois argumentos seguintes é pressão e temperatura. Então pressão em megapascais, suponha que seja 1 megapascal, e temperatura 100 graus. Fecho aqui, Enter, e ele já me dá a densidade. Porém, então o Excel aqui está chamando rotinas do RefProp que estão instaladas, rotinas em Visual Basic, na verdade, que estão instaladas aqui no meu computador. Então vamos ver como é que a gente obtém o RefProp e a versão estudantil. Então, na verdade, basta você digitar mini RefProp no Google e ele já leva, né, normalmente aqui, ó, mini RefProp, clica lá e ele já tem links para você baixar o RefProp e instalar. Tá? Quando você faz isso, vou mostrar aqui no meu computador, no meu caso já está tudo feito, né? Então não posso mostrar fazendo, né, porque já está tudo feito, mas eu acredito que não vai sobrar dúvida. Quando você instala o software, que é pequeno na verdade, tá? Ele vem aqui no arquivo de programas, no diretório RefProp. Tá? Deixa eu reorganizar, né, por tipo, e tem várias coisas que eu vou comentar aqui. Ele tem duas planilhas. Na verdade, essa primeira planilha aqui é uma planilha, na verdade é o manual de utilização do RefProp, tá, para Excel. Essa segunda planilha aqui na verdade o suplemento que contém todas as rotinas da biblioteca, as rotinas Visual Basic. Nós vamos ter que buscar esse arquivo daqui a pouco para poder linkar com o Excel. Esse ícone aqui é da versão standalone, que é esse ícone aqui embaixo na minha tela, tá? Vou minimizar. E aí dá para ver o seguinte, ele tem também outras rotinas para outras plataformas. Que eu sei Fortran, eu nunca usei. Já usei muito Fortran, já programei muito em Fortran, mas não uso mais. LabVIEW, às vezes eu ainda uso, né? Aliás, o LabVIEW eu uso bastante, mas ainda uso o RefProp dentro do LabVIEW. Bom, Visual Basic eu já falei, Pascal ele tem, e se eu não me engano tem para linkar com o MATLAB também. Eu não tenho muita certeza, mas tem várias rotinas aqui. Correto? Então, como é que eu faço para chamar isso do Excel? Para chamar do Excel, né, para eu poder fazer isso que eu fiz aqui, na verdade a gente tem que ir lá em arquivos, só que a minha imagem vai ficar na frente, eu vou pôr ela do lado aqui para vocês poderem ver. Tá? Então eu tenho que ir lá em arquivos, opções, isso. E aí eu venho aqui nos suplementos. Tá? Nos suplementos aqui eu tenho que adicionar esse suplemento, que como eu disse, no meu caso já está adicionado. Né? Então você seleciona aqui suplementos Excel, ir, e aí, no caso, não apareceria aqui o RefProp, né? Procurar, e aí a gente navega até aquele arquivo lá, né? Arquivo de programas, RefProp, e aí aparece aquele arquivo que tem o mesmo ícone do Excel, né? Mas que são, na verdade, só as rotinas Visual Basic. Então, quando você faz isso, OK, eu não vou digitar OK, eu vou digitar cancelar, mas é como se fosse OK. Então, OK, e está feito a associação do Excel com o RefProp. Tá? E uma dica, se você não conseguir fazer isso, não conseguir achar, tem uma outra dica também, que basta você abrir essa planilha aqui. Se você abre essa planilha, que eu falei que é o manual de instruções do RefProp, ela tem várias abas, e inclusive com toda a sintaxe, né? User Information aqui, por exemplo, ficou atrás da minha imagem. Mas então tem as informações do usuário, tá? Exemplos e várias informações sobre a rotina. E aqui eu até vou entrar no editor de Visual Basic, que é Alt F11. Então, Alt F11, abro o editor de Visual Basic e tem todas as rotinas. Tá? Mas se você deixar essa planilha aberta e voltar para a sua planilha, você consegue chamar as rotinas sem ter que fazer essa associação que eu acabei de fazer. Ok? Então, acho que isso, né, termina as explicações aqui, a gente não precisa ser tão detalhista. Deixa eu voltar aqui no meu exemplo, né? Então a gente vai calcular a pressão no isqueiro. Tá? Então como é que é? Agora eu vou, nesse exercício resolvido, eu vou usar a versão standalone, tá? E depois eu uso para fazer o gráfico. Então eu vou ali no eu vou ali no RefProp. Primeira coisa que eu vou fazer é escolher a substância. O default aqui é água, então substância, fluidos puros, tem uma lista grande de fluidos puros aqui. A versão estudantil tem menos, tá? Mas para objetivos de ensino é perfeitamente factível. Então, butano, OK.
Tá? E aí eu posso fazer várias coisas. Por exemplo, eu posso construir diagramas, né? Então, por exemplo, pressão e entalpia do butano, está lá, tá? Com linhas isotérmicas. Isso aqui eu acho que vocês já viram também em outras ocasiões. Tá? O que eu quero fazer agora é calcular dados numéricos mesmo, não fazer gráficos. Então eu vou, no caso aqui, especificar um estado de saturação. Tá? Vou abrir essa janelinha aqui. Por que um estado de saturação? Então, como eu disse, eu vou e volto ali para a minha apresentação sem muita cerimônia. Tá? Então, o que acontece? No isqueiro, por isso que eu peguei uma foto aqui de um isqueiro transparente, a gente tem, na verdade, o butano na fase bifásica, ou seja, se eu vou tentar desenhar uma coisa parecida com o que seria o diagrama, né, de equilíbrio do butano. Então a gente tem aqui a linha de líquido saturado, tá? Líquido saturado, a linha de vapor saturado, essa linha aqui é a isobárica, né, que é justamente essa pressão aqui da linha isobárica, é que a gente quer calcular. Aqui eu nem falei nada, né? Estou tão acostumado. Temperatura, opa, escapou aqui. Temperatura e entropia. Ok? Então essa linha isobárica aqui é a linha que a gente quer, esse valor de P que a gente quer identificar. Mas, como eu estava dizendo, como eu vejo vapor de butano e líquido de butano, né, vejo através ali da parede do isqueiro, eu sei que eu tenho uma mistura bifásica aqui. Então eu estou no estado de saturação e é por isso que lá no RefProp eu entro nas tabelas aqui de saturação. Tá? Então tudo que a gente precisa fazer é especificar um único parâmetro. Tá? E então eu vou fazer uma hipótese sobre a temperatura do isqueiro lá no meu bolso. Então digamos que seja 36 graus, Enter, pronto, ele me calcula tudo que eu quero aqui, entalpias, etc., né, do líquido e do vapor, e está lá a pressão, 337,96. Tá? Então, deixa eu voltar na apresentação e mostrar para vocês. Né? Aqui então eu selecionei o butano, e aqui depois eu fiz um gráfico de pressão-volume, tá? Que é o gráfico que a gente viu até aqui. Na verdade, na aula número 3 a gente viu pressão e entalpia também, né? E eu acabei de mostrar por causa do butano. Então o que está acontecendo aqui no pressão-volume, que é duas variáveis canônicas aqui. Né? E essas linhas aqui são as linhas isotermas. Né? Então, ali na região de superaquecido, a gente tem isotermas que se aproximam de hipérboles, né? Por causa da aderência à lei dos gases perfeitos, e obviamente aqui na região de saturação, a gente tem um trecho, na verdade uma descontinuidade. Tá? De novo, a pressão que eu calculei está mais ou menos aqui, era 3 e alguma coisa, né? Isso aqui está em escala log, então 1, 2, 3 e alguma coisa. Tá? Mais um ponto importante aqui. Repara que eu vou esticar bastante a massa desse exercício, porque eu quero falar de coisas específicas. O que eu estou querendo falar agora? Que esses estados aqui da região bifásica, eles são estados fictícios, estados aparentes, que são, na verdade, a média. Por quê? Porque o que existe dentro do isqueiro mesmo é butano líquido, e o butano líquido está nessa posição aqui, tá? Isso aqui é a posição de líquido, e então aqui tem, aqui embaixo, né, o líquido e o vapor, nessa parte aqui de cima, tá? E a parte de vapor está nessa posição aqui da linha de saturação. Então, quando a gente calcula uma posição aqui e associa um volume, por exemplo, usando o título, né, a gente está, na verdade, fazendo uma espécie de média ponderada. Qual é a massa de líquido e a massa de vapor. Tá? Então, isso é uma coisa importante para vocês entenderem. É possível trabalhar, fazer inventários de energia, por exemplo, mas fisicamente só tem líquido e só tem vapor. Né? Não tem nada misturado aqui. Aliás, eles podem estar emulsionados. Né? Fisicamente, essa segregação é por causa da força de gravidade. Tá? Mas, por exemplo, se o isqueiro está sendo agitado, então você turbilhona tudo lá dentro e aí não, né, destrói aquela segregação. Vamos em frente aqui. O passo seguinte, porque ele pede para fazer um gráfico mostrando a variação da pressão com a temperatura. Então agora eu vou mostrar uma outra funcionalidade, que é gerar tabelas ali com o RefProp. Né? Então eu vou voltar ali no RefProp, vou até fechar isso aqui para não ficar muito, né, atrapalhando, e eu vou então calcular ou tabelas de saturação ou tabelas
de propriedades constantes. Até não me lembro exatamente como é que é pedido, né? Deixa eu voltar aqui. Então ele pede, né, um gráfico mostrando a variação da pressão com a temperatura. Na verdade, então, é que eu vou mostrar as duas coisas e vou usar uma só para satisfazer o enunciado. Eu vou primeiro, então, tabelas de isopropriedades, não é essa que a gente vai usar, mas eu só quero mostrar. Então vamos supor que eu queira calcular a variação da pressão, eu quero manter constante a pressão, tá? E quero variar, por exemplo, a temperatura. Então digamos que eu tenho uma pressão de 1 bar para o butano e eu quero isso estou pensando em colocar na região de superaquecido. Então de 100 a 300 graus, variando de 10 em 10, ele gera uma tabela para mim. E aí sim, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Se você fizer isso aqui, Ctrl C, ou selecionar uma coluna, por exemplo, tá? Então você pode vir aqui no Excel, tá? Deixa eu apagar aquilo lá, e Ctrl V, e aí, por exemplo, fazer gráficos, né? Então, por exemplo, aqui a pressão, não me lembro o que eram as colunas, então temperatura, a pressão mantive constante, então temperatura e densidade. Então temperatura, selecionar aqui temperatura e a densidade, que seria essa, se eu não me engano, a coluna D, é isso mesmo? É a terceira coluna, tá? 1, 2, 3, seria essa daqui. Então aqui, densidade em função da temperatura. Estou me atrapalhando aqui. Tutorial, eu tenho uma certa liberdade de fazer as coisas de maneira atrapalhada, né? Então, por exemplo, eu posso fazer um gráfico. Repara que é quase uma hipérbole, né? Por quê? Porque nessa região está aderindo à lei dos gases perfeitos. Ok? Deixa eu apagar tudo isso daqui, porque depois a gente vai usar para outras coisas. Vamos voltar ali no exercício, né? Então, mostrei a geração de uma tabela de isopropriedade, no caso uma isobárica, mas não é isso, porque o meu butano não está na região de superaquecido. Ele está, na verdade, na região de saturação, então é uma tabela de saturação que eu vou calcular, né? Então eu abri aqui e quero, por exemplo, variar, ele pede, vou voltar sempre para o enunciado, sempre que eu esqueci aqui, construir um gráfico mostrando a variação da pressão com a temperatura, tá? Então eu vou variar a temperatura, né? Então, eu vario a temperatura, por exemplo, aqui não importa muito, né? De 0 grau até 150, de 5 em 5. Tá? Então, gerou uma tabela grande, né? E aí eu vou relacionar aqui temperatura e pressão, essas duas primeiras colunas. É possível selecionar só as duas primeiras também. Então, vamos lá, Ctrl V, tá? E eu quero fazer um gráfico com as duas primeiras colunas, inserir gráfico. Tá? Então, lembra, a primeira é temperatura, a segunda pressão. Eu vou inserir na forma de pontos. E aí, por que eu fiz isso nesse exercício? Vamos supor que eu precisar usar isso daqui num processador, numa CPU para um equipamento eletrônico, né, uma CPU que vai embarcada num equipamento eletrônico. Então, não posso usar o RefProp. Não tem problema, eu venho aqui, obtenho esses dados e vou aqui, por exemplo, adicionar uma linha de tendência. Tá? E eu vou formatar, por exemplo, eu vou pegar uma polinomial, repara, um polinômio de ordem 2 já aproxima muito bem aqui esse gráfico, né? Então eu posso gerar polinômios, né? Se eu botar um terceiro grau aqui, melhor, né? Quer ver? Então vamos lá. Então vou botar um terceiro grau, opa, só que aqui eu preciso aumentar um pouquinho minha janela, terceiro grau, repara que agora já está aderindo bem. Ou outra forma matemática qualquer. Mas eu estou exemplificando aqui só, é uma maneira, né, de computacionalmente barata, é um polinômiozinho ou uma outra função, para poder calcular essas propriedades termodinâmicas em situações muito específicas como essa, por exemplo, um robozinho, né, que vai com essa CPU embarcada. Ok? Então, deixa eu voltar aqui para o enunciado, para não me perder, gerei a tabela, né, e aí faço o gráfico ali como eu mostrei para vocês, tá? Inclusive, eventualmente eu posso até fazer aquela curva de tendência para usar. Ok? Então, o exercício era mais ou menos isso, tá? Eu só queria ir um pouquinho a mais, né? Como a gente diz aqui em São Carlos, um plus a mais, e falar do caso real. E aí eu chego, inclusive, numa aplicação real, né? Que vocês vão ver, acompanhem comigo. O que eu quero fazer, na verdade, eu vou modificar o enunciado, né? Eu quero mostrar uma coisa que eu não falei ainda, a gente está na altura da terceira aula, e eu não falei de misturas.
Misturas é um assunto que vem lá no fim do curso, na verdade, mas eu já posso começar a mostrar para vocês. Tá? Então, eu tinha começado dizendo o seguinte, que na verdade o isqueiro ele tem uma mistura de butano com propano. Tá? Então vamos ver, assim, sem muito formalismo, como seria o trato aqui, usando o RefPro para tratar de mistura. Tá? E suponha, eu coloquei em vermelho aqui, o que seria a alteração do exercício para incluir essa história da mistura. Com uma observação importante, né, eu estou falando isso, embora o mini RefProp, né, a versão estudantil aberta, ele não permite trabalhar com misturas diretamente. Você até pode criar funções e tal, e vir a fazer misturas, trabalhar com misturas, mas numa planilha aumentada, digamos assim. Aí eu não recomendo muito, não é melhor ou usar a versão licenciada ou usar uma outra biblioteca que permita trabalhar com misturas. Tá? Então, e uma outra coisa aqui que eu quero mostrar para vocês é a possibilidade de trabalhar em diferentes bases. Esses gráficos, né, esses quadros que eu deixo aqui nas transparências, servem de referência para mim. Então, vou voltar no RefProp, deixa eu fechar aqui, e eu não quero mais trabalhar com butano puro. Então, eu quero trabalhar com uma mistura de butano e propano, e ainda eu quero trabalhar em base molar. Então, na verdade, eu venho aqui, olha, eu venho em unidades, tá? E aqui eu escolho as unidades com que eu quero trabalhar. Então, graus Celsius, bar, e aí tem uma coisa aqui à direita, tá? O default é trabalhar em base mássica, ou seja, se eu calcular uma entalpia, por exemplo, é kJ por quilograma. Em algumas situações é interessante trabalhar em base molar, ou seja, ao invés de usar por quilograma, né, calcular as propriedades por mol daquela substância. Perdoem aqui, estou só cuidando da minha voz, porque todos os dias, né, eu estou gravando e transmitindo essas aulas. Mas então, voltando, né, eu quero trabalhar em base molar, em algumas situações é interessante trabalhar em base molar. Vai ser importante lá no fim do curso, por exemplo, naquelas aulas em que eu vou calcular a temperatura de combustão e coisas do tipo, tá? É mais prático trabalhar em base molar. Então, seleciono base molar, ok, tá? Era uma coisa que eu queria mostrar. E aí eu quero mostrar para vocês a criação de misturas. Então, por exemplo, ele tem algumas misturas pré-definidas, eu vou clicar aqui, que é, por exemplo, tá vendo, ar e diferentes fluidos frigoríficos aqui e algumas outras que eu mesmo não conheço. Tá? No caso do ar é uma mistura, né? O ar, vou até clicar em ar para mostrar para vocês. Ele reclamou alguma coisa, mas eu venho aqui, Fluid Information, por exemplo, ele dá as propriedades da composição, no caso aqui, dessa mistura. Então, esse ar teórico que eu selecionei, ele tem alguma coisa como 78% de nitrogênio, 20,9% de oxigênio e 0,09% de argônio, nem tem o CO2. Tá? Então, no caso, a gente vai definir uma nova mistura, tá? Butano e propano. Então, eu seleciono lá butano, depois propano, propane, tá? Add, ok, né? E agora ele vai pedir as frações molares. Eu não me lembro direito. 60% de butano e 40% de propano. E como é que eu sei que é molar essa fração? Porque está aqui metro cúbico por metro cúbico. Uma observação, obviamente, né, a fração mássica ou molar, ela em si não tem unidade. Mas ela não tem unidade porque ela se cancela. Tá? Metro cúbico cancela com metro cúbico. Então, às vezes eu gosto de colocar assim porque é um indicativo se é fração volumétrica, né? Volumétrica e molar é a mesma coisa, na verdade, elas são equivalentes. Né? Então, se é uma fração volumétrica ou mássica, eu indico dessa maneira, porque eu só falar 40%, em princípio eu não sei se é mássica ou molar. Né? Então, voltando aqui, né, deixa eu voltar, é 60% de butano e 40% de propano. Então, eu venho aqui no butano, 0,6 e 0,4. Né? Ok. Está pronta a minha mistura. Posso fazer exatamente o que eu fazia, por exemplo, um diagrama pressão-entalpia, né? Exatamente o que eu fazia com os outros graus. Mas já apareceu um negócio interessantíssimo aqui, até não tinha pensado muito nisso. Repara o seguinte, olha as linhas de saturação. A gente viu na aula 3, né, que quando a gente tem, para uma substância pura, quando a gente tem a mudança de fase,
a temperatura permanece constante. Essa linha aqui é uma isoterma no diagrama no pH, tá? E ela permanece constante se a substância é pura. Aqui ela não permanece constante. Isso é um negócio interessante e meio contrassensual, né? Porque a ideia, como eles têm pontos de ebulição diferentes, a ideia é que se você for aquecendo, por exemplo, tá? Primeiro evapora o mais volátil e depois evapora o menos volátil. Não é assim. Isso que eu vou mostrar nesse exercício aumentado. Então deixa eu voltar aqui para o PowerPoint, né, e seguir o meu roteiro. E lembra, isso daqui é uma parte aumentada do exercício, é um plus a mais. Então eu estava mostrando para vocês, né, ali eu mostrei no pH e aqui eu estou mostrando como oficialmente, né, a gente só trabalhou com as variáveis canônicas, então eu refiz aquele gráfico no pressão, volume, e aí a isoterma aparece aqui. É a mesma coisa, né? Ela deveria ser horizontal, quer dizer, a temperatura deveria ficar constante, mas não fica porque não é uma substância pura, é na verdade uma mistura. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a gente vem, por exemplo, vem diminuindo a pressão do isqueiro. Então eu compro o isqueiro vem lotado de líquido. Acho que eu vou até dar um zoom aqui para visualizar melhor ali o negócio. Então a gente vai lá e compra o isqueiro vem com líquido até a boca. Tá? Então o que acontece? Tá? Ele está na linha de líquido saturado a alta pressão. Tá? Então ele está aqui, praticamente só líquido, não tem vapor. Na medida em que a gente vai usando o gás, a pressão interna vai caindo, né? Então, digamos, o que seria o ponto da mistura aparente, ele vai, quando eu compro o isqueiro, ele está aqui, né, e a pressão interna é 7 bar, tá? E aí, quando a gente usa o isqueiro, a pressão vem diminuindo, né, vem diminuindo, até quando o isqueiro está no fim, né, que só tem um restinho de líquido ali, a pressão, então, tem praticamente só vapor dentro do isqueiro e a pressão caiu para 4 bar. Tá? Então, isso aqui de 4 a 7 é a pressão de uso do isqueiro. Tá? Então, por isso que aquela pergunta feita no primeiro enunciado precisou de especificar que era butano puro. Né? Por quê? Porque aí então a temperatura é constante e não importa, aliás, a temperatura é constante e a pressão também é constante. Toda energia, na verdade, é usada para mudança de fase. Correto? Então a gente pode fazer a mesma coisa e fazer gráficos, né? Vamos supor que eu quisesse fazer um gráfico nesse caso, então, por exemplo, eu posso gerar uma tabela de propriedades. Né? Então aqui, por exemplo, fixei em 36 graus, acho que agora eu não preciso nem voltar no RefPro, porque vocês já entenderam. Né? Então, criei uma tabela de isopropriedade, né? E, então, temperatura 36 graus e, por exemplo, variei a pressão. E aí ele calcula tudo para mim. Mas olha que interessante, ele calcula, por exemplo, por espécie da mistura. Né? Tanto os volumes quanto pressões, mas, por exemplo, aqui até as frações molares. Então, a fração molar do butano e do propano é dentro da região aqui de líquido, né? Então 0,604 seria essa região aqui, tá? Contrário, eu falei líquido, aqui é vapor. Né? É fácil eu ver porque eu posso pedir para ele me dizer. Né? Então aqui eu tenho vapor superaquecido, a fração 0,604 não muda. Aqui embaixo eu tenho, aqui eu já marquei, né? Cheio e vazio. Estou vendo as marcações que eu fiz. Aqui embaixo, então, eu tenho o líquido, a fração não muda. E na região bifásica, eu tenho, olha que interessante, as frações molares elas vão mudando eventualmente. Tá? Isso mostra, né? Por isso que quando a gente, por exemplo, gás de cozinha, que é a mesma coisa, né? GLP, então, lembra, quando o gás está no fim, o que acontece? Muda a cor da chama. Tá? Não é exatamente porque, né, vai mudando a composição, é porque tem outros componentes ali que acabam sendo arrastados, né, junto com aquele último suspiro do gás, né, mas é uma coisa parecida, está mudando a composição ao longo da evaporação. Vou voltar um slide, tá? Ou seja, quando a gente vem, né, do início ao fim, tá? Aqui é 0,406, aqui é 0,406, tá? Mas a composição do que seria a fração líquida da fração vapor, ela vai mudando, tá? Como está mostrando aqui, tá vendo? É possível calcular isso aqui, né? De superaquecido até subresfriado, ou líquido comprimido.
Então, só para mostrar aqui para vocês um ponto em particular, como eu disse, aqui o isqueiro está cheio, né? Na concentração 40-60. Tá? Na medida em que eu vou usando, a pressão vai caindo. E vamos supor, lembra, isso aqui era de 4 a 7 bar. Vamos supor que eu quisesse perguntar, mas qual é a composição a 6 bar? Né? O isqueiro está quase cheio, né? 6 bar a 36 graus. Então, olhando aqui, eu tenho o líquido está nessa posição, então essa fração de líquido está nesse ponto aqui, merece até fazer um destaque, tá? Então, repara, esse ponto aqui, eu vou até desenhar um quadrado, né? Esse ponto aqui é a mistura como um todo, tanto a fração líquida quanto a fração vapor. Então, é a mistura como um todo, tá? E como um todo é sempre 40-60. Agora, a composição da mistura no líquido é diferente. Então, quando eu olho lá, isso está lá na tabela, né? Então, vou voltar, tá vendo? Então, por exemplo, se eu pego aqui 6 bar, que eu destaquei em amarelo, eu tenho essas composições que estão mostradas aqui em amarelo, tá? No líquido, tá? E no vapor. Então, voltando aqui para interpretar aqueles dados, né? Eu tenho essa composição no líquido. O líquido está sempre na linha de líquido saturado. E o vapor está sempre na linha de vapor saturado, tá? Então eu determino ali as composições, tá vendo? A composição do vapor é 42,58, aqui arredondando, né? E 68,32. Por isso é que eu falei que quando a gente está no fim, né, a gente está eventualmente queimando numa composição diferente. E é por isso, inclusive, que é comum a gente ter alguns tipos de pescadores, né? Vou desenhar aqui o tubinho que vai aspirar, às vezes ele tem várias entradas aqui, uma entrada em cima e uma entrada embaixo, para poder pegar um pouco de líquido e um pouco de vapor e sempre enviar 40-60 ali para o uso, né? No caso para acender a chama. Okay? Então isso é muito interessante e também explica, né, os processos de separação por destilação criogênica, né, por condensação criogênica, seguem esse princípio aqui. Então é exatamente o caso. Se a gente quisesse fazer gráficos para explicar o funcionamento, por exemplo, de um evaporador, né? Então a mesma coisa, eu pegaria esses dados aqui e faria. No caso, com esses dados que eu gerei, eu tenho só um pedaço dessa curva que eu estou mostrando. Então essa curva ela mostra, né, a concentração molar do butano de 0 a 100. Eu não ponho a do propano, porque ela é exatamente o contrário, né? Quando tem 100% de butano, tem 100% de butano, tem 0 de propano, e aí aqui embaixo, né, quando tem 0 de butano, tem 100% de propano. E aqui a pressão. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, os patamares de pressão que eu tenho. Nessa tabela aqui eu só gerei essas concentrações, ou esses trechinhos aqui da curva, mas se eu estendesse, pegando outras concentrações aparentes aqui, ou globais, eu posso estender essa curva, tá? E eu vou chegar, quando eu estendo essa curva, vou chegar exatamente, né, por exemplo, estendendo a linha de saturação, tá, do líquido, na verdade, e a linha do vapor, eu chego numa curva que parece uma espécie de banana assim alongada, né? Então, o que acontece, né, nesse ponto aqui que eu tenho 0% de butano, esse ponto aqui, a pressão é a pressão de saturação do propano puro. Obviamente aqui onde eu tenho 0% de propano, essa pressão, esse patamar de pressão é a pressão de saturação do butano puro, tá? Então esses dois pontos, a priori eu já conheço, porque são dos componentes puros. E aí tudo que está entre eles, né, responde por essas diferentes misturas aí. E como é que funciona, por exemplo, um separador, né, como eu estou mostrando aqui, por liquefação fracionada? Vou mostrar um diagrama aqui bem simples, né? Imagina que a gente tem uma mistura de um fluido A e um fluido B, eu vou refrigerar, né? Então removo um pouco de calor, tá? E aí promovo aquela alteração, né? O mais volátil tende a ficar, digamos que o A seja o mais volátil, então, ou seja, mais difícil de condensar, então aqui eu tenho A em maior quantidade, portanto a sua concentração aumentou aqui na fase vapor, e B é o mais condensável, né,
então B condensa mais facilmente, então a concentração de B aumenta aqui na fração de líquido. Tá? Depois o que a gente faz é, eu resfrio, quer dizer, removo um pouco de calor aqui adicional, tá? E aí eu consigo aumentar mais ainda a fração de A, né? E aqui então, supostamente, tem aqui quase que 100% em termos de pureza, tá? E aqui esse A mais B é praticamente na concentração inicial e a gente volta, na verdade, para continuar nesse processo de separação. Se a gente seguisse aqui o B, a fração líquida, é a mesma coisa, né? Então aqui eu adiciono calor, na verdade, para tentar evaporar o pouquinho de A que tinha aqui em B, eu evaporo, ele vem aqui para cima, né? E aqui eu tenho o B com a concentração bem aumentada, né? E de novo o A mais B eu volto para fazer a separação. Isso daqui também é usado num sistema de concentração de caldo de cana, tá? Isso daqui é uma das nossas aulas, tá? É um sistema de concentração de caldo para a produção de açúcar, né? Se produz aqui um xarope, tá? Que depois vai ser processado, vai ser cristalizado, tá? Para gerar o açúcar. Esse é um equipamento gigantesco, aqui eu procurei desenhar uma pessoa, na verdade é até bem maior do que isso que eu estou desenhando, mas tem uma outra aplicação bastante interessante também, que são os sistemas de dessalinização. Aqui no caso da concentração de caldo, o que se deseja é o xarope aqui, né, e o condensado não interessa muito, né, ou melhor, o que vai ser condensado, esse vapor que sobra aqui não interessa muito. No caso da dessalinização, a gente obtém uma salmoura aqui, que na verdade é devolvida para o mar, e o que interessa aqui é esse vapor, que teoricamente está puro, está livre de sal, né? Então, essa daqui é uma outra aplicação bastante interessante que a gente vai desenvolver numa das últimas aulas nossas, por isso que, né, eu dei esse spoiler aqui com essa aula tutorial. Ok? Então, só para terminar, né, isso aqui também é usado nos sistemas de destilação fracionada, né, e esse sistema ele é interessante pelo seguinte, né, eu só quis mostrar essas torres de destilação aqui, isso aqui é para fazer gasolina, na verdade, né? Então você entra aqui, por exemplo, com petróleo, tá? E aí você vai separar os diferentes componentes do petróleo. Os mais leves são gases, querosene, a própria gasolina, né? E os mais pesados são os óleos, até óleo pesado mesmo, tá? Mas é um sistema de destilação fracionada e isso é feito de maneira, né, com bandejas aqui em que você borbulha, tá vendo? Aqui a fase vapor através da fase líquida. Vou voltar um slide, né? 2, na verdade, mais ou menos em função, seguindo essa lógica aqui, tá? Então isso é feito N vezes para você ter realmente um componente praticamente puro aqui no fim, tá? Então é isso, essas aplicações aqui eu vou desenvolver com vocês na aula sobre misturas, tá? E a gente vai fazer cálculos, aí a gente pode entrar no detalhe. Ok, pessoal? Então é isso e eu espero vocês no próximo vídeo.